presença dos claustros e edifícios religiosos e pequenos jardins particulares na Idade Média, incapazes de terem grandes dimensões por estarem dentro de muralhas. Não ocorria o mesmo com o mundo islâmico, que abarca as culturas do Oriente e do Ocidente, integrando-as a seus modos de vida. O caráter intimista do modo de vida islâmico determina que os jardins e grandes áreas verdes sejam impecavelmente jardinadas e que ainda tenham um uso privado, no caso dos reis, Em sua configuração, o uso da água, sua distribuição e armazenamento tem um papel de primeira ordem, permitindo múltiplas possibilidades e funções. O desenho destas áreas é cuidadoso, já que corresponde ao elemento de saúde física e psíquica. Bom, como eu disse, o Lorca, que é um pensador da Universidade de Granada, e a cidade de Granada foi a última cidade a ter dominação moura, ou seja, então é uma cidade que tem forte presença dessa cultura islâmica ainda hoje, e os jardins lá islâmicos lá são muito evidentes, são muito bonitos por sinal. A ideia do uso público dos jardins e parques aparece no século XVII e início do século XVIII em países como a França, onde o rei Luís XIV, o rei Sol, manda abrir os jardins do Palácio de Versalhes aos domingos, aos parisienses, e na Inglaterra, com a disposição do Hyde Park, como eu falei, ao público em 1634. Eu trouxe para vocês essa imagem, que é uma imagem dos jardins do Palácio de Versalhes, e que é uma imagem muito ilustrativa do que era esse modelo de jardim clássico. Esse jardim que é simétrico, que é muito bem aparado, que tem os desenhos muito marcados. Que nesse caso, no caso desse período na França, ele serve o uso da natureza é sobretudo para ilustrar esse poderio real. Se eu pego essa imagem, ela dá um pouquinho para a gente a dimensão do não limite que o jardim que a Realeza ela tinha nesse período, ou seja, então é uma área que precisa ter grandes dimensões, é uma área que precisa ser muito bem cuidada, porque ela vai significar o poder, ela vai significar os elementos que giram em torno da figura do rei. E voltando um pouquinho, essa imagem é a planta baixa de jardins Versalhes, que ela vai dar a ideia dessa dimensão, dessa grande dimensão do jardim de Versalhes, e vai dar a ideia também dessa simetria de formas do jardim. As ideias liberais propostas pela Ilustração e pela ruptura com o antigo regime medieval implicam a reivindicação para o povo dos parques e jardins privilegiados, assim como a sensibilização frente à natureza, exposta pelos filósofos e pensadores da época, como Rousseau na obra Emília. Em outro sentido, as mudanças geradas pela estrutura de produção agrária e pelo desenvolvimento da Revolução Industrial determinaram um forte desenvolvimento urbano, gerando aumento da população e propiciando uma ausência da natureza nos grandes centros e zonas de aglomeração. O parque urbano agora passava a ser necessário, uma vez que concedia à cidade zonas verdes, seja para contemplação, seja para divertimento, seja para a recreação da natureza no espaço urbano. A partir daí, a forma clássica do parque sofre alterações na medida em que os modelos de planejamento urbanístico se sucedem. Se em um momento eles correspondiam a antigos jardins reais, como no caso deste Versalhes que eu mostrei, espaços livres destinados a algum uso particular específico, agora eles passam a compor o projeto urbanístico do século XIX, como bem público em sua origem, exemplo da reforma rosmaniana na cidade de Paris. A cidade passa a ter áreas demarcadas para os parques urbanos, num movimento inverso à presença concomitante entre natureza e as grandes aglomerações, tal como poderia ser observado em outras épocas. Ou seja, é o próprio sentido de ausência de espaços naturais que cria a necessidade do resgate de áreas verdes para o espaço urbano. Então, se no primeiro momento essa figura dos parques e do jardim, no caso do de Versalhes, ela aparece primeiro como espaço particular e depois como espaço aberto ao público, posteriormente eu vou ter necessidade dessa abertura de espaços públicos verdes nos grandes centros, justamente pela ausência da cidade. Justamente pela ausência da natureza na cidade. E não é à toa também que a gente fala que o conceito de lazer moderno, ele nasce justamente na cidade, por conta dessas transformações todas. Bom, é o próprio sentido, então eu repito para vocês que isso é importante, é o próprio sentido da ausência de espaços naturais
cria a necessidade do resgate de áreas verdes para o espaço urbano. A natureza, sublime, veículo que potencializa o descanso agradável, cede ao tempo livre desta época características da contemplação e de um contato harmônico do homem com o ambiente, mas agora inseridos em outro contexto. Macedo e Sakata, que são pesquisadores também da Faculdade de Urbanismo da USP, que estudam os parques urbanos do Brasil, endossam essa ideia quando dizem que o parque urbano é um produto da era industrial. Nasceu, a partir do século XIX, da necessidade de dotar as cidades de espaços adequados para atender a uma nova demanda social, o lazer, o tempo do ócio e para contrapor seu ambiente urbano. Como definiu Olmsted em um de seus relatórios sobre o projeto do Central Park de Nova York. O Olmsted é o pai da Richard que criou o Central Park de Nova York e outros grandes parques da América do Norte e do Canadá. Então ele diz uma coisa importante a respeito dos parques urbanos e no caso do Central Park que ele cria lá. Duas classes de melhorias deveriam ser planejadas com este propósito, com o propósito da criação dos parques urbanos. Uma dirigida para assegurar o ar puro e saudável, para atuar através dos pulmões. A outra para assegurar uma antítese de objetos visuais, aqueles das ruas e casas que pudessem agir como terapia. Então é quase a natureza contra a cidade, através de impressões da mente e de sugestões para a imaginação. Estas são heranças que, se não correspondem a modelos diretos dos parques que nós, sujeitos urbanos, conhecemos hoje, ao menos cedem características centrais para os parques urbanos do Brasil. Eu adoro voltar essa imagem. Bom, eu trago essa imagem aí da visita da Lagoa do Boqueirão, lá no Rio de Janeiro, para problematizar um pouquinho dessa entrada, dessa inserção dos parques urbanos e desse agente no Brasil. Os nossos parques urbanos, ao contrário de seus congêneres europeus, não surgiram da urgência social de atender às massas urbanas da metrópole do século XIX. Segundo Macedo Sakata, novamente, o Brasil, no século passado, não possuía uma rede urbana expressiva. O parque é criado, então, como uma figura complementar ao cenário das elites emergentes, que controlavam a nova nação, informação e que procuravam construir uma figuração urbana compatível com a de seus interlocutores internacionais, especialmente ingleses e franceses. Por que eu trouxe essa imagem? Porque foi justamente a partir da... fugiu a palavra. Como fala quando a gente cola uma lagoa de terra? Aterramento. Foi justamente a partir da Lagoa do Boqueirão, no Rio de Janeiro, que se criou o primeiro jardim público brasileiro, que foi o Passeio Público do Rio de Janeiro, inaugurado em 1783. Ou seja, o Rio de Janeiro, naquela época, ele não tinha ausência de natureza, vamos usar essa expressão, mas, segundo as ideias, inclusive os protótipos das ideias de início do século XX, ele precisava ganhar hábitos de higiene, ou seja, a cidade precisava ficar um pouco mais ascética, e essa lagoa, na imagem tem até algumas crianças nadando junto com os bois, enfim, ela era sinal dessa velha oligarquia, dessa velha república. Então, para marcar esse novo hábito urbano, eu vou aterrar isso e vou construir o Passeio Público do Rio de Janeiro. Voltei de novo. Que foi inaugurado em 1783, foi muito perto. E que os traçados correspondiam a esse modelo clássico, inclusive observado lá nas linhas do Versalhes, mas que ele vai servir como palco. Eu posso até arriscar falar que ele podia ser até um espaço mais pro esporte do que pro lazer. Em que sentido? No sentido de que o esporte ele é uma prática que vai surgir na Inglaterra, que vai ser uma prática que vai continuar o contato dos industriais da época, e o Passeio Público do Rio de Janeiro ele vai propiciar o caminhar e os encontros da elite carioca da época. Ou seja, é quase que um estilo esportista, do contato social. Então, no caso, a demanda da realidade brasileira não era tanta ausência da natureza, mas era, como eu falo aqui, essas classes emergentes, desses novos hábitos das classes emergentes. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma imagem.
Bom, só mais um parágrafo antes da semana. O Rio de Janeiro e as principais cidades do país, Recife, Salvador, São Paulo, Belém, Porto Alegre, por exemplo, passam por um franco processo de modernização, especialmente nas suas áreas centrais e circunvizinhas, de modo a assumir o papel de centro de irradiação da vida para as novas camadas dirigentes que se organizaram. Esse é um esboço de um projeto de reforma o Jardim da Luz. Apesar desse projeto ter sido de 1877, o Jardim da Luz ele foi criado em 1798, mais ou menos com esses traçados que estão nesse desenho também. O Jardim da Luz ele foi o primeiro espaço público urbano verde, né, o parque, ou no caso do Jardim Urbano da cidade de São Paulo. Depois ele foi seguido pelo Parque do Trianon e muitos outros. Né? Ou seja, são mais ou menos modelos de parque que se coincidem, no caso dos formatos do Jardim da Luz e do Passeio Público do Rio de Janeiro, e que eles vão ser um pouco essa materialização dos novos hábitos que a sociedade brasileira de informação e modernização precisava mostrar naquele momento. Bom, essas são imagens atuais do Jardim da Luz. Essa é uma imagem do projeto do Bully Marx e do Oscar Niemeyer. Desculpe, acho que eu escrevi Niemeyer errado, perdão, para o Parque do Ibirapuera. E eu trago essa imagem justamente para contrapor, inclusive, o período histórico através do desenho dos parques. Esse modelo, um traçado mais moderno, não simétrico, né, que é o modelo da arquitetura do Niemeyer, do Bully Marx. O Bully Marx que desenvolveu os parques públicos não só no Brasil, né, em São Paulo, no Ibirapuera, no Rio de Janeiro, com o Flamengo, como em outros países da América Latina. E aí, se eu coloco esse modelo perto do modelo clássico, eu vou notar as evidências dessa nova configuração do espaço urbano, do parque urbano. Bom, agora eu vou para a minha segunda parte, que é falar um pouco das ideias que eu desenvolvi na minha dissertação, que eu pego 2 ou 3 ideias centrais para trazer para vocês hoje aqui, que tem algumas relações com essa primeira parte que eu acabei de apresentar para vocês. O que vem à sua mente se alguém, um amigo, te faz um convite? Vamos ao parque hoje? Passeio, piquenique, correr, passear com cachorro, sol, crianças, fim de semana, enfim. Certamente, alguma palavra relativa a essas ideias, ou a outras pertencentes ao imaginário do chamado lazer moderno, do qual não é um bom exemplo. Embora esteja tratando especificamente de parque urbano, não podemos nos esquecer que o substantivo parque está aliado a inúmeros outros adjetivos: parque de diversões, parque temático, parque aquático, parque ecológico, termos que expressam o dinamismo que as formas de lazer ganharam principalmente ao longo dessas últimas décadas. O parque urbano é uma área geralmente pública, de grande dimensão, composta por áreas verdes e infraestrutura para o lazer, playgrounds, quadros, aparelhos para alongamento, entre outros. Isso foi o que digo. Há um limite tênue entre o conceito de parque e praça, porém, de modo geral, eles se distinguem por suas dimensões. Um outro ponto importante nessa discussão é repensarmos o conceito de espaço. O conceito de espaço é um conceito que eu trabalho na minha dissertação antes mesmo de trabalhar a questão do parque urbano. E para trabalhar o conceito de espaço, eu tiro essa ideia como categoria material, né? Ou seja, o parque como apenas esse traçado de linhas para uma determinada região da cidade de São Paulo. E para desconstruir essa ideia, eu podia lançar para vocês agora, para vocês pensarem, qual o espaço preferido para a prática de lazer de cada um de vocês aqui? Sua eleição, a eleição de vocês no caso, não se dará apenas a partir dos aspectos infraestruturais, a qualidade de definição da tela de um cinema, o piso de uma pista de corrida, enfim, os traçados do parque, se esse parque tem uma pista grande, tem uma pista pequena. É composta, essa resposta, essa eleição própria de cada um é composta, na verdade, de uma soma de elementos, de lembranças, de amigos, de imaginários e de identidade sobre o local, clima, horário de funcionamento, etc. Ou seja, um espaço só é espaço pela soma de elementos que o constituem. Isso permite que dialoguemos com o conceito do Milton Santos, na década de 80, no qual ele diz que espaço é a soma de elementos materiais e imateriais, de fixos e de fluxos.
se eu elejo um parque, por exemplo, se eu elejo a Lagoa do Taquaral, em Campinas, como espaço